Nós continuamos ainda neste texto que registra eventos que ocorreram na terceira viagem evangelística do apóstolo Paulo, especialmente na cidade de Éfeso, para quem depois ele escreveu a carta aos Efésios. Nós estamos vendo aqui, nesse texto, e a nossa mensagem de hoje será essa que está no slide aí, confissão de pecados. Nós vamos entender que a confissão de pecados não é uma coisa que acontece apenas no momento da conversão. É algo que vai acontecer e que tem que acontecer a partir da nossa conversão, todos os dias da nossa vida. Eu conheci um pastor que já faleceu, era um homem de Deus, muito cheio do Espírito Santo, e ele comparava a confissão de pecados à respiração. Ele dizia que assim como nós fisicamente respiramos, espiritualmente nós também respiramos. Só que a respiração espiritual não é com ar, com oxigênio. A respiração espiritual é confessando os pecados. O ato de confessar os pecados é como lançar para fora o gás carbônico espiritual e receber oxigênio puro, que é a palavra de Deus. Então a meditação da palavra e a oração é importante, e dentro de todas as modalidades de oração, sempre deve fazer parte das nossas orações a confissão dos pecados diante de Deus. Amém? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos ver por quê. Nós estamos nesse texto aqui, que vai do versículo 17 até o versículo 19, que foi o que aconteceu depois daquele evento com os 7 filhos de Seva, os exorcistas judeus, que fracassaram ao tentar expulsar um demônio em nome de Jesus, sendo que eles não tinham Jesus, sendo que eles não eram convertidos a Jesus. Quem não é convertido a Jesus não tem poder algum sobre Satanás e sobre nenhum demônio. Pelo contrário, é Satanás e os demônios que têm poder sobre eles. O demônio mais ralé que existe, o demônio mais fraco que existe, tem todo o poder sobre qualquer pessoa que não é convertida. E essas pessoas que não são convertidas, é claro, não tendo poder sobre os demônios, não pode expulsar nenhum deles, não tem autoridade para expulsar nenhum deles, porque eles não têm Jesus. É em Cristo, convertidos a Cristo, em Cristo que nós recebemos autoridade sobre Satanás e sobre todos os demônios, como o próprio Jesus declarou em Lucas 10, 19. Decore esse versículo, Lucas 10, 19. Jesus disse, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia? Muito bem. Diante daquele evento, daquele fracasso dos exorcistas judeus, o povo de Deus, o povo que estava sendo convertido, que estava sendo evangelizado, que estava naqueles dias ouvindo lá em Éfeso as pregações do apóstolo Paulo, se encheram de santo temor, e ali, então, após aquele evento, aconteceram várias conversões. Muitas pessoas se converteram, foram convertidas por Deus naquela época. Esse texto aí que eu dei o título de Conversões, que vai do versículo 17 até o versículo 19, 3 versículos, está dividido assim. Versículo 17 foi o que nós vimos na quarta-feira passada, o título é Temor Geral, e por isso o nosso tema da quarta-feira passada foi o temor de Deus.
Como a própria palavra de Deus nos ensina, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E o temor de Deus é algo que deve estar sempre presente em nossas vidas. Estamos vivendo em um mundo em que as pessoas de todas as idades, desde a mais tenra idade até os mais idosos, perderam todo temor a Deus, não têm nenhuma reverência a Deus, não têm nenhum respeito a Deus e da sua palavra. Por isso, o mesmo clamor que subia daquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, lá no texto do livro de Gênesis, esse clamor hoje de iniquidade sobe diante do trono de Deus, a partir de todas as cidades da terra. Hoje, podemos dizer com toda certeza que a cidade de Anápolis e todas as cidades da terra, de todas as nações da terra, todas estão numa condição espiritual e de iniquidade piores do que estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. E se daquela cidade o clamor subiu diante de Deus, para que Deus, na sua justa ira, descesse para destruir aquelas duas cidades, um clamor ainda mais forte, de iniquidade, está chegando diante de Deus. O fedor do pecado está chegando diante do trono da graça. E a ira de Deus está prestes a se manifestar no derramamento dos 7 cálices da sua ira na grande tribulação, encerrando com a guerra do Armagedon, onde se cumprirá um dos versículos de Apocalipse que diz: e caíram as cidades das nações. Tudo isso será destruído, graças a Deus. Não tenham falsas esperanças. A terra não vai melhorar, a humanidade não vai melhorar, nenhuma nação vai melhorar, o Brasil não vai melhorar. Não existe restauração para nenhuma nação. Não pense que por meios políticos isso vai melhorar. Pelo contrário, políticos só trabalham para eles. Sejam quem for, de que partido for e de que ideologia for. Não trabalham para nós, não. Quem reina com justiça sobre nós é o Senhor. Homens não. Nenhum deles. Não pense que por meio de político o Brasil será restaurado. Não será, e nenhuma nação da terra será. Todas estarão de mal a pior até que venha a grande tribulação, que vai encerrar com a guerra do Armagedon, e essas nações serão purificadas pelo fogo. A primeira civilização foi no dilúvio. A última civilização será no fogo. Não tenham vãs esperanças. A nossa esperança é Cristo em nós. Colossenses diz isso: Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a nossa esperança. Não temos esperanças terrenas, não temos esperanças nessa terra. Não existe esperança nessa terra. A nossa esperança é no Senhor. E como Paulo diz em Filipenses capítulo 3, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo num corpo de glória semelhante ao dele. Pode dizer aleluia. Não fique perplexo assim, de queixo caído, será? Diga aleluia. E diga como a igreja e o Espírito Santo diz: vem, Senhor Jesus. Cadê? Ninguém vai dizer não? Ih, que fraqueza. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:17. A não ser que você não seja parte dessa noiva. Se você for, você vai clamar: vem, Senhor Jesus. Muito bem.
Então esse mundo não tem esperança. Somente nós temos esperança, porque Cristo vive em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo é um mundo sem Deus, sem Cristo, sem salvação e mesmo assim, sem nenhum temor de Deus. Sem nenhum temor do Senhor. Nós continuamos sendo pessoas, filhos de Deus continuam sendo pessoas tementes a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos entrar nos 2 últimos versículos aqui, cujo título é Confissão Pública. Vamos entender como é que isso acontecia na igreja primitiva. Versículos 18 e 19. Esses 2 versículos estão divididos assim, ó. O 18, eles confessaram. As pessoas que estavam sendo convertidas naquela época, depois daqueles eventos, confessaram publicamente. Por isso o título Confissão Pública. Confessaram publicamente seus pecados. É o versículo que nós vamos ver hoje, o versículo 18. E pela graça de Deus, domingo, que também vai ser o dia da nossa ceia, nós veremos o versículo 19, que é: queimaram livros. Queimaram livros de feitiçaria, livros de magia, livros de macumbaria, livros de espiritismo, livros pagãos, livros ateus, livros heréticos. Aqui entra livros de hereges também. Até livros de hereges que querem se passar por livros evangélicos, têm que ser queimados porque não são de Deus. Vamos ver isso no domingo e como isso representa para nós nos dias de hoje. Hoje vamos ficar com o versículo 18, cujo título é Confessaram, porque está escrito: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Vamos repetir? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eu quero começar aqui uma palavrinha rápida com o que vem por último aqui. Ó. Eles vieram confessando e denunciando publicamente o quê? O quê? As suas próprias obras, não as obras de outras pessoas. Olha, você viu o que aquela pessoa fez? Você viu o que aquele político fez? Você viu o que aquele médico fez? Você viu o que aquele advogado fez? Viu o que o presidente da Caixa fez? Viu o que essas pessoas estão fazendo? Elas não vieram confessando as obras dos outros. Elas vieram confessando as obras deles. As obras deles. Isso aqui traz uma continuidade do que nós falamos domingo passado no nosso boletim. Os pecados das outras pessoas não têm poder de te condenar. Os pecados que podem te condenar são exclusivamente os seus. São os seus pecados. Então, pare de se incomodar com os pecados dos outros e se incomode com os seus. Porque são os seus pecados que podem roubar o céu de você. Por isso a confissão dos pecados é tão necessária. É uma doutrina muito importante na Sagrada Escritura, uma doutrina que faz parte da doutrina da salvação, a confissão dos pecados. Tem uma coisa impressionante que eu fico assim, eu me sinto muito mal lá dentro de mim quando eu deparo com isso em notícias que eu vejo aí nos noticiários, que é uma coisa que está no direito aí, no direito civil, em que todo bandido, todo criminoso, todo homicida, todo ladrão que é apanhado, que é trazido para a justiça, ao invés deles vir confessando, eles vêm
negando. Não, eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso. E a justiça dos homens, como diz no livro do profeta Isaías, é trapos sujos de menstruação, é trapo sujo de imundícia, é uma justiça tão imunda que dá ainda a esses homens o direito deles negarem, tá? Para criar uma dúvida razoável. Mas será que ele fez isso mesmo? E quando o pecado deles, o crime deles salta aos olhos, ao invés de confessar, e como não conseguem negar, então eles vêm com a desculpa de que eles têm problemas mentais. Tem problemas mentais. Fez isso porque está passando por problemas mentais. Eu nunca vi doente mental assim, saindo matando todo mundo, igual está acontecendo hoje em dia, não. Usam isso como desculpa para não receber a devida punição pelos seus erros. Ou seja, por que eu estou dando esse exemplo? Para vocês verem como confessar os próprios pecados é uma coisa que a própria alma humana não gosta de fazer. Desde pequenos, sabemos o que é errado, mas queremos fazer o que é errado longe das vistas dos outros. Primeiro longe da vista dos pais, longe da vista das pessoas. Não é? E cometemos o pecado. É assim, ó, a gente costuma dizer assim: na hora de você cometer o pecado, você é sem vergonha. Mas na hora de confessar, aí você tem vergonha. Não tem vergonha de cometer o ato, mas depois tem vergonha de confessar. A alma humana é corrupta. O coração humano, que é alma, é corrupto, como está escrito em Jeremias 17:9. Nesse mundo não tem uma pessoa corrupta, todas são corruptas. Todos nós aqui também somos corruptos. Confessa. Põe a mão em vocês sim e diz: eu sou corrupto. Difícil dizer isso, é? Como é difícil confessar, né? Diga aí, mais alto. Diga: eu sou corrupto. Não foi muito alto, não. Vocês estão com medo de falar isso, né? Fala mais alto aí, diga: eu sou corrupto. Você é corrupto. Eu também. E a única cura que o Senhor está operando para a nossa corrupção chama-se santificação. É no processo, e só no processo de santificação, que alguém será curado paulatinamente da corrupção da alma humana. São todos corruptos. Quem anda dizendo por aí que não é corrupto é um tremendo mentiroso. E mentirosos são filhos do pai da mentira. Filhos de Deus dizem a verdade. E quando alguém confessa, está dizendo a verdade. Quando alguém tenta se justificar, ao invés de confessar, está dizendo a mentira. Quando alguém confessa, está dizendo a verdade. Isso é agradável a Deus. Porque quando você confessa, você chicoteia a sua própria alma. Você expõe o que ela verdadeiramente é, e Deus vê que ela é. Você pode até esconder dos homens, mas de Deus não esconde, porque Ele sonda almas, sonda mentes, sonda corações.
Deus tudo vê. Aleluia. A confissão dos pecados é um ato que nos ensina que nós somos transparentes diante de Deus. Não somos transparentes diante dos homens. Vocês estão me vendo aqui, mas não podem ver a minha alma. Eu estou vendo vocês, mas não posso ver a alma de vocês. Mas Deus vê as nossas almas. Deus vê as nossas almas. Deus vê o nosso interior. E Deus vê coisas em nós que Ele não gosta. E Ele quer tirá-las de nós. Deus vê o nosso pecado. Por isso no boletim eu dei aquele exemplo de João 8. Quando aqueles homens trouxeram a mulher adúltera e queriam apedrejá-la, Jesus disse para eles assim: se algum de vós aí não tiver nenhum pecado, então tem o direito de atirar nela a primeira pedra. O que aqueles homens estavam fazendo? O que a maioria das pessoas tem o costume de fazer: apontar o pecado alheio. Jesus tirou os olhos dele do pecado da mulher e colocou os olhos deles no pecado deles. É para o seu pecado que você tem que olhar, não é para o pecado do outro, quem quer que seja. É para o seu. Jesus não fez isso porque ele estava desconsiderando o pecado da mulher. Não. Ele também viu o pecado da mulher. Mas ao invés de apedrejá-la, ele converteu. É isso que Jesus faz. Ao invés de apedrejar pecadores, vai lá e prega o evangelho para ele, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não fique falando da pessoa que ela é pecadora, não fique postando nas redes sociais que tal pessoa fez isso ou fez aquilo. Vai lá pregar para ele o evangelho. As pessoas fazem isso porque estão no pecado. Vai lá pregar o evangelho para eles. Essas redes sociais, muitas vezes, ela é o púlpito dos covardes. Porque o que eles não têm coragem de falar frente a frente com as pessoas nas redes sociais, eles se sentem livres, porque as pessoas não estão vendo. Ao invés de falar do pecado de alguém, vai lá e pregue para ele, porque ele é pecador, então pregue o evangelho para ele. Quem não tiver pecado, atire pedras. Agora, se você atira pedras no pecado dos outros, tendo pecado, que se santificar, você está acrescentando pecado aos seus pecados. Porque a maledicência é pecado. O que é maledicência? É falar mal de quem quer que seja, mesmo que o que esteja falando seja justificável, porque é verdade. É verdade que aquela mulher era adúltera. Mas Jesus falou: ela é adúltera e todos vocês são pecadores. Cada um olhe para o seu pecado aí. E ninguém atirou pedra alguma. E para a mulher depois ele disse: eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Eu sou o único que posso. Porque eu sou o único que não tem o pecado, eu poderia te condenar. Mas eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele não disse para ela: vai e continue pecando que eu vou te proteger todas as vezes. Não. Ele disse: vai e não peques mais. Deixa a sua vida de pecado para trás. Definitivamente. Em nome de Jesus. Agora, uma coisa muito curiosa que esse versículo traz para nós: que eles vieram confessando e denunciando publicamente as próprias obras. A confissão pública. A confissão pública foi um ato costumeiramente realizado no primeiro século do cristianismo
nas igrejas antigas, nas igrejas do primeiro século, na igreja primitiva. Mas depois, isso foi caindo em desuso. Talvez em raros momentos houve por aí atos pontuais de confissão pública, alguém que foi lá publicamente diante da igreja, confessou publicamente os seus pecados. Isso era um costume lá na igreja primitiva e não perdurou durante os séculos, e isso tem um motivo. Em primeiro lugar, por que eles confessavam publicamente? Porque eles estavam verdadeiramente contritos e se entenderam que se tornaram transparentes diante de Deus, podiam ser também transparentes diante dos homens. Então a atitude deles é louvável. Apesar dessa atitude ser louvável, ela não é viável, especialmente hoje em dia. Porque se alguém chegar aqui na frente para confessar publicamente seus próprios pecados, amanhã ela vai estar em todas as redes sociais. Ou fulano, não viu que fulano confessou na igreja? Ai, eu não sabia que ele era capaz disso. Se tornou inviável. Somente Tiago fala na sua epístola, lá no capítulo 5 de Tiago, sobre a confissão aos irmãos. Confessai uns aos outros os vossos pecados. Porque Tiago estava imbuído desse costume lá do primeiro século. Tiago era lá do primeiro século, de confessar uns aos outros o pecado. Está lá em Tiago, capítulo de número 5. Isso é um perigo, né? Porque, só contar uma comparação, né? 3 irmãos, 3 homens se reuniram uma vez, né? E eles combinaram entre eles, né? 3 irmãos em Cristo. Irmãos, vamos orar juntos, porque esse aqui vem o sentido. Esse aqui é um dos sentidos lá do Tiago 5. Se você tem algum pecado, que você está tendo dificuldade de vencer esse pecado, compartilhe com o irmão para ele orar por você, ou com alguns irmãos para eles orarem por você. Esse é o sentido lá de Tiago, para os irmãos ajudarem você em oração, para você vencer o seu pecado. Aí esses 3 irmãos reuniram, né? Vamos então orar juntos aqui, nós 3 vamos interceder uns pelos outros, né? Pelos nossos pecados. Aí o primeiro começou a falar: bom, eu quero que vocês 2 intercedam por mim, né? Porque lá na igreja todo mundo pensa que eu parei de beber, mas eu continuo bebendo escondido. Eu não consigo deixar o alcoolismo, eu estou com dificuldade de deixar as bebidas alcoólicas, né? Então eu quero que vocês orem por mim nesse sentido. Tá bom, vamos orar por você. O segundo falou: bom, eu sou pior que você, porque o meu problema é que vocês sabem que eu sou casado, tenho a minha esposa, mas eu não consigo tirar os olhos de outras mulheres, fico olhando mulheres aí, fico olhando pornografia nas redes sociais. Hoje está muito fácil de fazer isso, na internet hoje está muito fácil de fazer isso, e eu não aguento, eu tenho uma compulsão por essas coisas, por essa pornografia, por essas mulheres peladas que eu fico olhando por aí. Orem por mim para o Senhor me ajudar a me libertar. Tá bom. Aí o terceiro falou assim: olha, o meu problema é diferente de vocês, o meu problema é que eu não consigo guardar nenhum segredo. Eu estou louco para sair daqui e contar para todo mundo que vocês 2 falaram comigo. Esses daí, ao invés de orar por eles, quiseram matá-lo, silenciar, queimar o arquivo. Então hoje em dia, olha porque isso é inviável. Porque a língua das pessoas está muito solta. As pessoas são doidas para falar das vidas dos outros sem ter razão, e agora, tendo razão, então é que elas falariam. Segundo, outro ponto, outra questão em relação a isso. Só quem pode nos perdoar e nos purificar é Deus. As pessoas não podem.
Para que eu vou confessar pecado com pessoas que não têm poder de me perdoar e não têm poder de me purificar? O que elas vão fazer com o meu pecado? Quem tem poder de me perdoar, quem tem poder de me purificar é só o Senhor. E por isso nós lemos em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, ninguém mais, Ele, só Ele, é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Glória a Deus. Para que eu vou confessar meus pecados para vocês se vocês não têm poder de me perdoar e de me purificar? Mas tem poder de falar de mim para todo mundo aí fora depois. Não é verdade? Então não tem consistência essa doutrina de confissão pública. A confissão é diante do Senhor, porque só Ele sonda nossos corações, e tem que ser confissão sincera, porque Ele saberá quando essa confissão é sincera. Mas quando nós falamos de confissão de pecados, que é algo diário nas nossas vidas, a partir da conversão até o último dia das nossas vidas, tem pecado em nós. Paulo fez uma confissão pública, que se tornou palavra de Deus, quando ele escreveu aos Romanos, Romanos 7. Puxa, o apóstolo Paulo disse isso. Eu sei que em mim não habita bem nenhum, o que habita em mim é o pecado. Que escândalo, o apóstolo Paulo confessou. Quando eu quero fazer o bem, de repente o que eu faço é o mal, porque o pecado habita em mim. Aquela confissão de Paulo é a mesma de cada um de nós. O pecado habita em nós. E é por isso que precisamos de santificação. Aleluia. A confissão, ela começa na nossa vida de verdade no ato da nossa conversão. Eu tenho ensinado para vocês durante os anos, e esse ensinamento é muito raro, viu? Pode perguntar para a maioria dos crentes de outras igrejas que vocês conhecem, se eles sabem desse ensinamento que eles não sabem. Que a salvação tem 3 níveis: a conversão, a santificação e a glorificação. São 3 níveis de grandes ensinamentos aqui dentro da palavra de Deus. Hoje vamos ficar só com a conversão. O que acontece em uma legítima e genuína conversão? Eu coloquei nesse slide aqui os elementos da conversão. Coisas que acontecem quando uma pessoa verdadeiramente é convertida. Em primeiro lugar, ninguém se converte e ninguém converte ninguém. O único que tem poder de operar conversão numa vida é Deus. E Ele converte a quem Ele quiser. E muitas vezes não é a quem nós queremos. Eu queria tanto que o Senhor convertesse fulano, mas Ele não quer. Nós temos que orar: seja feita a tua vontade. O Senhor não quer, não converte. O Senhor quer converter, o Senhor converte. É assim que nós temos que orar. Ele disse: eu uso de misericórdia com quem eu quiser, eu tenho compaixão de quem eu quiser, e eu endureço a quem eu quiser. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo? Alô, som. Deus sabe o que está fazendo? Então confia no Senhor. Senhor, faça-se a tua vontade. O Senhor não quer converter, o Senhor não converte. O Senhor quer converter, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Aleluia. Conversão é ato de Deus. E quando esse ato acontece, ele vem com esses elementos que eu coloquei aqui. O primeiro elemento é o
convencimento de pecado. Repita, convencimento de pecado. A primeira coisa que acontece com um pecador, quando ele é alcançado pela graça, quando ele é alcançado pela obra da salvação, a primeira coisa que acontece foi o que Jesus disse em, anote, João 16:8. João 16:8. O Espírito Santo convence essa pessoa de pecado. Voltando ao que eu falei agora anteriormente. Por que as pessoas não gostam de confessar? Porque elas não estão convencidas de que são pecadoras. Ninguém convence a si próprio, se autoconvence que é pecador, e ninguém convence outra pessoa que ela é pecadora. Só o Espírito Santo faz isso. E quando ele faz é para valer. Quando o Espírito Santo verdadeiramente convence uma pessoa de pecado, aí vem o segundo item ali, o segundo elemento, vem a contrição. Essa pessoa fica contrita. Contrição é a mesma palavra para quebrantamento. A gente fala muito quebrantamento, tá? A Bíblia fala contrição, por exemplo, quando Davi confessou o seu pecado gravíssimo diante de Deus no Salmo 51. Ele disse assim no Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. A contrição, o quebrantamento é o resultado do convencimento. Quem recebeu do Espírito Santo o convencimento do pecado, a sua alma é quebrantada naquela hora, ele recebe contrição. Diante dessa contrição, Deus opera nele o terceiro elemento ali. Deus opera o arrependimento. Ninguém se arrepende e ninguém convence outra pessoa a se arrepender, não consegue. O mais próximo, e é muito longe, que as pessoas chegam de arrependimento é remorso. O remorso não é espiritual. O remorso não é uma operação de Deus na vida da pessoa. O remorso é carnal. É da própria alma da pessoa e não leva ela para a conversão. O arrependimento é espiritual e é dado por Deus. Anote aí, Atos 11:18. Atos 11:18. Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A pessoa verdadeiramente arrependida, ela naturalmente vai reconhecer os seus pecados. Esse reconhecimento dos pecados é a confissão negativa. Eu grifei ali, confissão, sublinhei, porque é o nosso tema de hoje. É a confissão dos pecados. Ela confessa o seu pecado. Senhor, eu pequei. Ela não vai mais se justificar, ela não vai mais negar, como as pessoas estão fazendo aí nos tribunais, nas cadeias, nas delegacias. Elas não vão mais negar, elas vão confessar. Elas vão confessar. Eu fiz isso mesmo. A confissão só vem se tiver arrependimento. Se Deus deu o arrependimento. Se Deus não deu o arrependimento, a pessoa não confessa. Quando Deus dá o arrependimento, a pessoa, ela vai confessar, ela não aguenta ficar, ela não suporta ficar sem confessar, ela quer lançar isso para fora dela. A confissão negativa.
Diante da confissão negativa, a pessoa vai ter, pela primeira vez na sua vida, a experiência do perdão, de sentir-se perdoada por Deus. Amados, não tem um sentimento mais gostoso do que se sentir perdoado. As pessoas carregam um peso de culpa muito grande dentro delas, até de maneira inconsciente, mas que lhes pesa na alma, lhes pesa na consciência, é um jugo pesadíssimo. Quando experimentamos o perdão de Deus, isso é uma leveza tão grande, é aquilo que Jesus disse, né? Recebereis alívio para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa leveza de Deus até cura as nossas almas do peso que nós carregávamos e não carregamos mais, porque temos agora o perdão do Senhor. E essa experiência ela é tão boa, que a pessoa que verdadeiramente experimentou o perdão de Deus, ela não quer nunca mais voltar ao pecado. Ela quer ter mais experiência com Deus, ela quer crescer nessa experiência com Deus, e aí vem a confissão positiva. A confissão positiva é o que Paulo declarou em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa confissão aqui não é a negativa é aquela de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados. Essa confissão aqui, confessando Jesus como Senhor e Salvador, é a confissão positiva. Agora eu só quero que o Senhor Jesus reine na minha vida, porque quando eu reinava era só pecado. Agora eu quero que Jesus reine na minha vida, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de mim, que tira o pecado da minha alma e que me dá o perdão eterno. Aleluia. Essa é a palavra importante sobre confissão, e confissão dos pecados deve ser algo que deve fazer parte da nossa vida todos os dias.